Glória a Jesus. Vocês estão bem? Prontos para receber a palavra de Deus? Então abra por gentileza sua Bíblia comigo no Salmo 16. E nós vamos ler juntos o verso 11. E a partir dele eu quero compartilhar a palavra que Deus tem trazido ao meu coração para esse domingo, para a igreja. Salmo 16, verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Você pode repetir esse texto comigo? Por gentileza, diga comigo: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Bom, quando o salmista declara ao Senhor: Tu me farás ver os caminhos da vida, obviamente ele não está falando daquilo que se enxerga com o olho natural. Para isso ele não precisaria da ajuda de Deus. Ele não está falando daquilo que se percebe com os sentidos. Ele está falando daquilo que dependemos de uma intervenção do alto, ou daquilo que eu chamaria de um discernimento, de uma capacidade de percepção. Isso significa que os caminhos da vida, pelo menos aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus propôs para a vida do homem, nem sempre são claramente percebíveis, a menos que haja uma intervenção do Senhor. E é justamente relacionando com essa primeira declaração, daquilo que normalmente não podemos ver por nós mesmos, mas precisamos da ajuda de Deus, que vem as demais frases: na tua presença, a plenitude de alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor não só a alegria, mas plenitude, a medida cheia, completa, abundante, superabundante, transbordante. E ele diz: à sua direita, algumas versões mais antigas, à sua destra, delícias. A palavra aqui traduzida delícias significa deleites, prazeres, aquilo que é extremamente agradável. Ou seja, o que a palavra de Deus nos mostra e nos orienta com clareza é que eu e você não precisamos de mais absolutamente nada para ser feliz do que a presença de Deus. Ali temos não apenas alegria, ali temos não apenas um tipo de alegria, ali temos não apenas um tanto de alegria, nós temos a plenitude da alegria e os mais profundos gozos e deleites a serem vividos. O que me faz olhar para a criação? Quando Deus estabelece o primeiro casal lá no Éden, Adão e Eva, e eles ainda não haviam pecado, eles tinham plena comunhão com Deus. O relacionamento mais perfeito, já idealizado pelo Criador para com o homem. É evidente o anseio de Deus por comunhão e relacionamento, porque eu costumo dizer que ele não respeitou nem a lua de mel do casal. Todo dia ele estava lá visitando os dois. Mesmo naquele ambiente, onde os dois podiam usufruir da plenitude da alegria, do mais profundo nível de delícias, Deus, de alguma forma, por algum motivo em sua grandeza, soberania, diz: eu não quero limitá-los apenas à alegria que provém da minha presença. E Deus decidiu oferecer ao homem outros tipos de alegria. Então ele diz, por exemplo, para o homem: você pode comer de todas as árvores do jardim. Pense algo que Deus caprichou, foi o alimento. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, se não me engano ali no verso 13, que Deus fez o estômago para os alimentos e ele também fez o alimento para o estômago. Mas ele poderia simplesmente ter dado a ele o poder de nutrição que garante nossa sobrevivência e ele não ser necessariamente algo tão saboroso. Mas Deus caprichou. Frutas de todos os sabores, cores, cheiros, sazonais. E Deus falou para o homem: se divirta, porque comida na Bíblia, ela não é apresentada apenas na perspectiva de sustento para sobrevivência, mas também de deleites, de prazer. E há muitas promessas de Deus, inclusive ressaltando isso. Então Deus está dizendo: não tem problema que você tem outros prazeres além de mim. Mas Deus diz: não cruze essa linha, porque se você comer dessa árvore, você vai entrar num terreno que vai roubar de você a plenitude da alegria e o mais profundo nível de deleite. Por alguma razão, Adão e Eva escolhem cruzar a linha. Uma linha com a qual Deus nunca se opôs quando falamos de outros deleites. Mas Deus advertiu: não me troque por outras alegrias. O próprio fato de Deus
ter criado para o homem uma mulher, dizia: eu tenho comunhão, eu tenho relacionamento com você. No entanto, eu quero que você tenha uma companhia humana. Alguém que te preencha não só no nível espiritual, mas também no emocional, né? Tangível, palpável, com o qual você tenha outros níveis de deleite. Deus nunca se opôs, ainda permitiu isso. Mas o tempo todo a advertência é: não me troque por outros prazeres. Infelizmente, o homem cruza essa linha, o pecado entra e toda a desgraça da humanidade começa a partir da queda proveniente dessa rebelião, dessa escolha. Agora Davi está falando não apenas de um tempo onde ele vive buscando a Deus de todo o coração. O homem que diz no Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida, contemplar a tua formosura. Ele era fascinado por Deus. Foi chamado pelo próprio Senhor de um homem segundo o coração de Deus. Cristo se refere a ele como profeta e um homem que falava pelo Espírito. E agora Davi não está apenas falando do que ele está vivendo no seu tempo, mas ele está anunciando parte de um projeto restaurador de Deus. E ele volta a enfatizar na presença de Deus, a plenitude de alegria, a sua destra, delícias perpetuamente. No entanto, o mesmo Davi, daqui a pouco vai trocar Deus por outros tipos de prazeres. E nós temos o relato não apenas do adultério com Batseba, mas como essa situação vai escalonando a ponto de se transformar num homicídio, numa tentativa de esconder o pecado cometido. E muitas vezes eu fico me questionando, o que leva o ser humano a retroceder na comunhão com Deus? Depois de experimentar algo tão extraordinário, o que o leva a retroceder? E o tema da minha mensagem hoje é preservando a sensibilidade para com Deus. E sabe, ao observar o comportamento do homem, né, quando falamos desse retrocesso, nós temos que reconhecer que isso ocorre há muito tempo. Falamos de Adão e Eva, o primeiro casal, e já temos esse tipo de problema. Ao longo das Escrituras, vemos mesmo homens e mulheres de Deus que procuraram estar próximos de Deus, em algum momento, trocando Deus por outros tipos de prazeres. Mas quando chegamos no Novo Testamento, há um volume enorme de advertências, procedendo do próprio Senhor e dos apóstolos, a respeito de como eu e você precisamos cuidar para que isso não aconteça conosco. E me permita ler algumas dessas advertências. Em Hebreus capítulo 3, de 12 a 14, a Bíblia diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Alguém só pode se afastar depois de ter se aproximado. A própria abordagem, tenham cuidado, meus irmãos, é um apelo aos crentes, aos já convertidos. E diz que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, que é o contrário de afastar, ficar próximo, né? Coladinho, ou como diria o mineiro, agarrado nele, no Senhor. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, quando a Bíblia diz: tendo cuidado, irmãos, que ninguém se afaste do Deus vivo, que o coração de um de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, se não existisse a possibilidade, o risco, a probabilidade, não haveria advertências. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 10, eu quero ler dos versos 19 a 26, o escritor está fazendo um paralelo com o tabernáculo, o santuário erigido por Moisés, e diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Agora ele fala não do sangue do sacrifício de um animal, mas ele diz pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero. Essa palavra aqui traduzida sincero significa genuíno, inteiro. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Depois de enfatizar a necessidade de um coração correto, a ênfase é: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Alguns já estavam se afastando, se esfriando. Então vem a advertência no verso 26. Ainda o 25 ele diz: pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E o 26 diz: porque se continuarmos a pecar de propósito. Outra tradução diz: deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados.
Está falando de alguém que decide deliberadamente viver no pecado depois do conhecimento da verdade. 2 de Pedro 2, de 20 a 22. Diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações no mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, escapar de lá, pelo conhecimento de Jesus, é a conversão. Ele diz, se deixam enredar de novo e são vencidos, seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Com todo esse histórico desde o Antigo Testamento, com todo esse volume de advertência, acredite, essa lista iria muito longe. A gente gastaria mais do que o tempo do culto lendo os versículos de advertência sobre a necessidade de eu e você cuidarmos. Mas a pergunta diante de tudo isso é: como se perde a sensibilidade para com Deus? Eu acredito que é um questionamento não só justo e importante, mas fundamental para quem deseja seguir e prosseguir até no final da sua carreira, como Paulo poder dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A razão de procurarmos entender como se perde a sensibilidade para com Deus é porque não estamos interessados no processo, mas justamente no contrário. Então, a partir desse entendimento, a outra pergunta é: como se evita esse processo de modo a preservá-lo? O assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu já dei o tom da conversa, já dei a direção, eu já dei o tema da palavra, ele não se limita ao jejum. Mas no início do ano passado eu fiz 2 promessas aqui a vocês. Falei 2 coisas. Primeiro, que vocês me veriam jejuar como nunca antes. Segundo, que me veriam falar do assunto e que eu iria perturbar vocês a respeito disso, como também eu nunca fiz. E se você acha que a minha promessa expirou no ano passado, eu estou renovando. Algo tem queimado no meu coração cada vez mais sobre a importância de que não apenas a prática, mas o entendimento do que está por trás dela nos ajude. E eu quero de alguma forma relacionar e misturar esses assuntos que nós vamos compartilhar hoje. Então daqui a pouco eu vou dar um tom mais relacionado com o jejum, mas para que você entenda a direção aonde vamos caminhar, eu mencionei isso em um dos cultos, um dos domingos atrás, eu não me lembro qual deles, e se você já ouviu isso antes, foi em um deles, eu acabei mencionando a título de exemplo, mas hoje é uma parábola, uma ilustração importante. Se você ouviu, eu não me importo, acredito que isso vai mais te ajudar, mas como a maioria das pessoas não ouviram, eu estou repetindo hoje em todas as reuniões. Em agosto do ano passado, um homem de Deus que eu respeito e admiro, um dos gigantes de Deus nessa nação, nós estávamos juntos num evento e eu não consegui esconder dele, porque ficamos por alguns dias juntos, que eu estava jejuando. No primeiro dia me chamou para almoçar, falei: olha, eu sento com vocês, mas não estou comendo. Ele sacou, falou: deixa para a noite. Quando chegou a noite, falei: ainda não. Ele falou: não, então deixa para amanhã. Eu falei: não, eu sento com vocês. Não, fica à vontade no seu tempo. Quando foram programar o café da manhã, eu falei: olha, então, ainda não estou comendo. Ele olhou para mim e falou: quanto tempo você vai ficar sem comer? Eu falei: alguns dias. Ele olhou para mim e falou: quanto tempo você está sem comer? Eu falei: alguns dias. Eu falei: mas isso não me impede, eu quero estar junto, eu quero a comunhão. E por causa disso nós acabamos mudando o ritmo da conversa para o jejum. E ele me disse, honestamente falando, Subirá, você é uma das pessoas que eu conheço, se não há, que talvez mais jejue. E ele falou: eu realmente tenho ficado impressionado, não apenas com o seu entendimento, o que você fala, o que você ensina, mas ver você nessa toada, nessa pegada intensa, repetida, recorrente. E ele olhou para mim e fez uma pergunta, que foi basicamente a seguinte: o que mais tem te atraído com insistência e consistência a esse lugar do jejum? Eu falei para ele, pastorzão, se você me perguntasse isso aos 18 anos de idade, minha resposta seria diferente de hoje. Na ocasião eu teria te dito: é a minha fome pelo sobrenatural. E de fato a prática do jejum me ajudou a transicionar de um lugar de mera consciência humana, natural, carnal, para um de consciência espiritual. Me ajudou a romper e viver as manifestações de Deus. E eu sou grato por tudo isso. Falei: mas hoje a minha resposta é bem diferente. Ele disse: qual é a de hoje? Falei: a de hoje é que
o jejum, ele tem me dado uma capacidade de perceber os deleites espirituais, como nunca antes eu havia percebido. Ele olhou para mim e disse, interessante, me explique isso um pouco mais. Falei, vou te contar um episódio que aconteceu com uma espécie de parábola, de alegoria. Eu falei, no jejum, principalmente o prolongado, nosso paladar vai ficando muito apurado e refinado. Por exemplo, as pessoas costumam dizer, água não tem gosto, quem jejua discorda. Porque, principalmente eu, que às vezes na semana estou pregando em vários estados diferentes, né? A água que você tem acesso, mesmo aquelas melhores barcas de água mineral, você percebe a diferença de sabor. E mesmo uma marca só, quando é envasada em outro lugar, você já percebe a diferença. Quando o pH é bem alto, você percebe um tom salobra, em alguns tem um tom metálico. E no jejum, essas diferenças vão ficando muito acentuadas, porque o paladar fica de fato bem distinto. Falei, num desses lugares, eu precisando me hidratar, mas não gostando do sabor da água, pedi limão. Falei, isso é uma outra técnica que jejuadores, né, desse tempo prolongado nos aconselham. Isso é um outro aspecto técnico que não vou encher você com informação, mas diz respeito a melhorar o pH do sangue e outras coisas. Então você pinga um pouco de limão na água e resolve o problema do sabor e o da saúde. Então eu falei, eu estava num restaurante e pedi ao garçom, você pode me trazer um pouco de limão espremido? Ele falou, claro. Daqui a pouco ele passa e me deixa um copo com tanto limão que eu olhei e pensei, isso não é limão espremido. Normalmente a gente pede, eles mandam 1, 2 dedinhos de limão espremido. Aquilo era tanto, pensei, ele confundiu o que eu pedi e ele deve ter mandado uma limonada. Eu provo aquilo e quando eu dou a provadinha na boca, eu senti aquele negócio tão doce que eu deduzi que de fato ele tinha mandado uma limonada. E eu chamei ele de volta, falei, meu amigo, você se enganou aqui. Eu queria só o limão espremido, não uma limonada. Ele falou, senhor, isso é limão. Eu falei, não é. Isso aqui está doce. Ele falou, de jeito nenhum. Eu vi o cara da cozinha espremer, isso é só limão. Eu provei de novo, falei, está doce. O pastor que estava na minha frente, passou a mão no copo, provou, fez a cara de quem não gosta. Falou, pelo amor de Deus, subirá, está azedo. Eu peguei, tomei de volta, provei e falei, está doce. E ele pega de novo, faz careta, está azedo. Daqui a pouco os outros pastores começam a pegar, provar. Tanta gente provou meu limão que quase não sobrou limão. Mas todo mundo dizia, você está maluco, Luciano, esse negócio está azedo. Eu dizia, está doce. De repente eu lembrei, meu paladar está diferente de todo mundo. Então, por exemplo, se você toma um café, seja durante o jejum ou na volta mesmo sem açúcar, né, você percebe que aquilo é doce, o paladar fica diferente. Aí eu estou explicando para ele, eu falei, agora imagina, com todo esse cenário, uns dias depois eu estou em outra mesa, que eu sento para conversar com a turma, e a hora que termino de comer, um pega a sobremesa, ele pega um pote de salada de fruta, e ele começa a encher aquilo de leite condensado. Eu falei, eu queria voar no pescoço dele. Eu queria gritar com ele, falei, a fruta já é doce, você não precisa adoçar a fruta. Mas eu pensei, ele não tem mais a percepção do doce. Ele está tão intoxicado de açúcar na dieta dele, que ele não consegue perceber mais. Eu falei, mas quando você passa um tempo com essa limpeza do organismo, é impressionante o como você volta a perceber. Gente, para perceber o doce, a frutose do limão, é porque o paladar está distinto. E quando eu terminei a ilustração, ele já estava balançando a cabeça dizendo, entendi. Falei, o jejum tem me levado a um lugar, que é aquilo que parece que eu não percebi antes, que as pessoas à volta não estão percebendo. Seja na oração, seja na adoração, seja na leitura e na meditação, o estudo da palavra, no relacionamento com Deus, as doçuras da presença de Deus se tornam muito mais evidentes. Então eu vou tentar relacionar o princípio que eu vou pregar, que não é estrito sobre jejum, com a prática do jejum, dentro desse entendimento. A primeira coisa que eu quero te destacar, porque, gente, nós temos que nos questionar o que tem roubado a nossa sensibilidade de perceber Deus. Eu olho no mesmo culto pessoas que se comportam completamente diferente. Eu lembro anos atrás de um que soltou essa frase. Falou, pastor, ultimamente estou que nem miojo. Falei, Ele falou, 2, 3 minutos já estou cozido. Não preciso de muito, né? A presença de Deus vem, o culto começou, já estou lá. Agora tem uns que o louvor termina e o cara fala assim, quando estava começando a ficar bom, pararam. Mas começando a ficar bom, criatura, tu é que chegou morto, desligado e demorou para pegar no tranco. Então, a questão não é nem só no culto. Porque muitas vezes aqueles de nós que já estavam que nem miojo desde o início do culto, às vezes temos momentos de profunda frieza.
E nós precisamos entender algumas verdades. E eu quero compartilhá-las de forma rápida. A primeira delas é: quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem não valoriza, não busca. O próprio Jesus afirma em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, e diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ele faz essa afirmação depois de dizer: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então ele diz: por quê? Aí vem a conclusão: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ou seja, você é norteado por aquilo que você valoriza. Colocou o tesouro, deu valor, o coração segue. A determinação, a busca, a forma de pensar costuma ser dirigido por isso. E a pergunta a ser feita é: como muitas vezes temos perdido a sensibilidade do valor, da importância de Deus? Alguma coisa está redirecionando o nosso coração, atraindo ele para outro lado, para outra direção. Em Colossenses 3, de 1 a 3, a Escritura diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E diz: por que é que vocês estão sendo norteados para buscar coisas do mundo? Vocês morreram para isso. Vocês foram ressuscitados com Cristo para viver onde Ele está, à destra de Deus. Pensa nisso, busca nisso, foca nisso. Mas você só faz quando tem a consciência. Porque a maioria de nós, se não valorizamos, não buscamos. No ano passado eu ouvi um amigo citando uma outra pessoa que eu não sei quem é para dar o crédito. E ele fez uma afirmação que eu cheguei a reproduzir muitas vezes quando estava falando sobre fome de Deus, ligado ao assunto do jejum também. Esse camarada dizia: a moeda do reino de Deus é a fome. E ele cita Isaías capítulo 55, verso 1. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A pergunta é: como é que se compra sem dinheiro e sem preço? Em toda a transação comercial tem preço, e o dinheiro é liberado para alcançar o preço que foi determinado, estabelecido. Agora, alguém que não tem dinheiro não compra. Ele tem que ter acesso, é no 0800, é na faixa, é na doação. Agora, como é que se compra sem dinheiro? No entanto, essa linguagem bíblica se repete. Em Apocalipse 3, na carta à igreja de Laodiceia, o Senhor, depois de dizer para aquela igreja: você acha que é grande coisa? Se vê como rico? Deus diz: aos meus olhos você é pobre, é miserável. Aí o Senhor diz assim: aconselho-te que de mim compre vestes brancas para que te vistas, ouro refinado no fogo, colírio para ungir os teus olhos. Pai, Deus acabou de chamar de pobre e miserável. Como é que compra? Ele não está falando de uma transação financeira. E esse irmão, explicando Isaías 55, dizia: vocês que têm fome, venham e comprem. Vocês que têm sede, venham e comprem. Na verdade, eu gostaria de refinar essa declaração e dizer que a moeda do reino não é apenas a fome, é o interesse. Ele está dizendo: quem tem sede, vem às águas, você vai ter acesso. Aliás, em Isaías 44:3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento. O que ele está dizendo: eu não vou derramar água sobre qualquer um. Eu vou derramar água para quem quer água, para quem está buscando a água, para quem não vai desperdiçar água, para quem vai aproveitar a água. Quanto está entendendo? Aí vai fazer sentido a orientação de Jesus aos discípulos: não deem pérolas aos porcos. Ele está falando de comunicar o evangelho, gente. E Deus quer que o evangelho vá a todos, mas Ele está dizendo: quando você estiver diante de pessoas que não valorizam aquilo que você está oferecendo, nem prossiga, porque o caminho de acesso é o interesse. E muitas vezes nós não entendemos o quão forte essa questão do interesse é. Então, primeiro fundamento que quero estabelecer: quem não valoriza, não busca. Estabelecido isso, vamos seguir com a lógica. Então, o que me impede de valorizar mais a Deus, que é o que me fará buscar mais a Deus? A Escritura nos mostra que a valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus acaba se tornando um problema. A gente viu que Jesus faz uma advertência sobre não acumular tesouro na terra, mas sim no céu, porque diz: onde está o seu tesouro, está o seu coração. Na sequência,
No verso 24 de Mateus 6, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Evidente que Jesus não está falando que o crente não pode ter posses. Paulo diz em 1 Coríntios 7,30, aqueles que compram, sejam como se nada possuíssem. A questão não é que você não possa ter posse ou aquisições. É que aquilo que você possui não deve possuir você. Salmo 62:10 é claro: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. A Bíblia está dizendo que se você valorizar aquilo que está crescendo, e alguns valorizam mesmo sem ter, e mesmo sem ter crescido, e diz: seu coração pode parar naquilo. E nós precisamos entender, quando começamos a valorizar as coisas, e à medida que a valorização delas cresce, a percepção do valor de Deus diminui. Não existe como você se dedicar com a mesma paixão e intensidade nas duas direções e nos dois lados. Talvez seja por isso que em Lucas 8,14, na parábola do semeador, Jesus diz que a parte caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Nós somos parte, talvez, de uma geração que mais do que qualquer outra na história da humanidade se dedica à busca do prazer. E nem sempre, quando falamos de prazer, estamos falando daquilo que é meramente ilícito, errado ou pecaminoso. Existem dimensões muito lícitas de prazer na Bíblia. Embora eu e você precisamos entender que o próprio Deus, que não só torna lícito, diz: eu fiz para vocês, eu quero que vocês usufruam. Ele também traz advertências, que é meio que uma espécie de aprecie com moderação. Em Deuteronômio 8:10, Deus falando da terra prometida, onde eles encontrariam um lugar de abundância, Ele diz: vocês comerão, se fartarão e louvarão o nome do Senhor seu Deus. Ele está dizendo: vou cumprir minha promessa, eu vou dar a vocês o melhor. Mas no verso seguinte, o 11, ele diz: mas tenham cuidado, para que depois de terem comido e se fartado, depois de terem prosperado, que vocês não se esqueçam do Senhor seu Deus. O mesmo Deus que lá no Éden deu outros deleites, está dizendo: eu continuo oferecendo, eu só espero que você não me troque por eles. E aqui eu e você precisamos compreender algo. Uma das concorrências com o lugar da intimidade apresentado na Escritura, eu creio que falei disso quando falamos aqui sobre o morto vivo e o vivo morto. Está em 1 Timóteo 3,4. Quando desde o verso 1 ele vem relacionando o comportamento das pessoas no tempo do fim, e a lista, os adjetivos, as práticas que são apresentadas ali, nos faz imaginar que provavelmente ele está falando de não crente. Só no verso 4, no final da lista, nós lemos: traidores, atrevidos, convencidos. Mas aí vem uma frase que não cabe para o não crente: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, ele está falando de gente que ainda é amigo de Deus, mas não tão amigo de Deus quando se tornou amigo dos prazeres. O ímpio não entra na categoria amigo de Deus. O ímpio é inimigo de Deus. Romanos 5 diz que Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. É por isso que é necessidade de reconciliação. A Bíblia diz que Cristo trouxe a paz pelo sangue da cruz. É Ele que quebra a inimizade. Mas quem ainda não abraçou a reconciliação está na inimizade. Então ele está falando de gente que descobriu a salvação, a comunhão, a intimidade com Deus, mas em algum momento falou: Deus, o Senhor é legal, mas tem umas coisas bem legais que não me fizeram desistir do Senhor não. Eu só vou gastar mais tempo do lado de cá do que contigo. Você tem uma frase que me deixa doido. Há praticamente 30 anos de ministério pastoral, um pouco mais do que isso, pregando. É quando um crente falando de um não crente diz: mas fulano é uma benção, só falta Jesus. Eu digo: como é que é? Só falta Jesus, falta tudo. Como que alguém trata Jesus como se fosse só a cerejinha do chantilly? Nós precisamos perceber que quando alguém faz uma declaração dessa, ela está dizendo: a vida da pessoa é boa, ela tem uma boa família, ela tem boas finanças, ela tem saúde, ela está legal. Tipo, se der Jesus vai dar um upzinho, mas não mudou muito. Como que nós chegamos a esse nível? Pessoas que vão se tornando cada vez mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A concorrência foi estabelecida. Pastor, os prazeres são pecaminosos? Nem sempre. Antes da conversão, a Bíblia diz que nós éramos escravos dos prazeres, o que é diferente de amigos. Tito 3,3,
Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Aqui era escravidão. Não existia conexão nenhuma com Deus. Mas alguém saiu, deixou de ser escravo dos prazeres, descobriu a amizade de Deus. Mas em algum momento vai dizer, o senhor está entre os melhores amigos, tá? Só não é meu chapa. E ele começa a se tornar mais amigo dos prazeres, ainda que não tenha voltado à escravidão. É lógico que a escravidão, a questão dos prazeres está ligado na Bíblia tanto a pecado e ao comportamento do não crente, mas também do crente, e nem sempre como algo que seja necessariamente só pecaminoso. Em Hebreus 11:25, falando de Moisés, a Bíblia diz, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. A Bíblia trata o pecado como prazer. O problema é que ele é ilusório, porque é transitório, é passageiro, é uma alegria rápida, e que depois traz um profundo esvaziamento. Mas a Bíblia não fala só do não crente norteado aos prazeres. Tiago, capítulo 4, de 1 a 3, está falando do crente. A pergunta feita é, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Entre vocês está falando dos crentes, os irmãos para quem ele escreve. E diz, de onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de você? Não, pastor, prazer não dá conflito, o prazer dá alegria. Ele não está falando do prazer em si e o momento que você usufrui, mas da obsessão por ele, da necessidade de buscá-lo. E isso começa a gerar conflitos. E até hoje você vai ouvir crentes perguntando, eu não tenho o direito de ser feliz? Minha vontade de dizer, na presença do Senhor, a plenitude e a alegria, o que mais você precisa? Mas a gente vai criando subterfúgios de que precisamos de outras coisas e de que Deus está tentando cortar o nosso barato, quando estabeleceu mandamentos, regras e restrições para nos impedir de ser feliz. É lógico que as pessoas entram em conflitos por causa disso. E aí ele continua e diz, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Então ele conclui, nada tem porque não pede. Primeiro ele fala daquele tipo de crente que nem ora. Mas depois ele fala dos que oram e são frustrados porque não tem resposta. Ele diz, pedem e não recebem. Qual o motivo de pedir e não receber? Porque pedem mal. Qual a definição de pedir mal da Bíblia? Para esbanjar em seus prazeres. Ele ainda está norteado pelos prazeres e não para Deus. Mas Deus é o meio necessário para ele ter o que ele quer do lado de cá. E Deus, eu imagino ele olhando lá do céu para esse crente dizendo, é ruim que eu vou atender essa oração. É ruim que eu vou alimentar esse monstro. Eu e você precisamos acordar. O que nos impede de valorizar mais a Deus, a valorização das outras coisas. E eu e você precisamos rever quais prazeres estamos buscando. Porque sabe, eu vejo muita gente falando mal hoje em dia de uma tal teologia da prosperidade. E as pessoas me perguntam, pastor, o senhor crê que prosperidade é promessa bíblica, direito do crente? Eu falei, com certeza. O problema é que muita gente distorceu o que a Bíblia oferece como um meio de mascarar sua própria avareza, sua própria ganância. E hoje em dia muitas pessoas distorceram aquilo que a Bíblia ensina e promete para manipular esses prazeres pelos quais todo mundo quer ser norteado. E obviamente nós temos um evangelho meio híbrido por aí. Mas isso não significa que Deus desde o início tenha dito, eu não me importo com alguns outros prazeres. O problema é quando vocês querem algumas dessas coisas para me substituir. Então a pergunta que cada um de nós precisamos fazer, quais prazeres estamos buscando e por quê? Porque eu já vi crente chorando diante de Deus. Senhor, se o Senhor não melhorar minha casa, meu carro, meu guarda-roupa, eu não vou ser feliz. Eu fico pensando, deve ter sido um filho mimado para orar desse jeito, não é possível. Como que alguém está dizendo para a fonte, para a plenitude da alegria, que se ele não der coisas, ele não pode ser feliz? Você olha para a história e você vê crentes foram perseguidos, passaram privações das mais básicas de moradia, de vestimenta, de comida. Não tinham nada do conforto que nós temos e tinham uma dimensão de alegria que nós não estamos nem chegando perto. E não estou advogando uma volta ao caos, ao momento caótico da perseguição. Mas eu e você precisamos perceber que nós nos tornamos profundamente ingratos a Deus. Quando podendo viver vidas como as que temos, nós o desprezamos. Então, em primeiro lugar, eu falei que quem não valoriza, não busca. Em segundo, dissemos, diante do questionamento, que o que nos impede de valorizar mais a Deus
é a valorização das outras coisas em detrimento de Deus. Então, em terceiro lugar, vão aplicar a lógica inversa. Se a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus nos prejudica, então nós temos que trilhar o caminho oposto. A valorização de Deus em detrimento das outras coisas. O problema é que isso aqui não se consegue apenas com mero assentimento mental. Porque a maioria de nós já viu ano após ano, entrar no novo ano e dizer, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou orar mais. Eu vou jejuar um pouquinho. Eu vou. E de repente a gente simplesmente não consegue chegar lá. Aí vamos lembrar da oração do salmista. Ou da declaração profética. Tu me farás ver os caminhos da vida. Isso não é normal, isso não é natural, e você não chega nesse lugar sem ajuda. Então nós precisamos mais do que apenas tentar nos conscientizar. Realmente Deus é mais importante. Nós precisamos de uma descoberta que nos leve a esse lugar de percepção. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. O apóstolo Paulo declara, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Antigamente eu li essa declaração de Paulo, ele está usando uma linguagem que é material, financeira, monetária. Lucro, prejuízo, ganho, perda. Ele está dizendo, aquilo que eu dava muito valor, que eu achava que era lucro, hoje eu cheguei à conclusão, é perda. Eu muitas vezes li essa declaração de Paulo pela experiência de muitos. Aquilo que antes eu dava tanto valor, as bebedeiras, os vícios, as drogas, as baladas, as festas, a valorização da imoralidade, do prazer da carne, a lista que vai longe. Hoje eu descobri que isso me matou, me levou para longe de Deus, só me trouxe prejuízo. Considerei perda. Porque o que eu quero é escapar disso, vai para o céu. Aqui está o lucro. Não é disso que Paulo está falando. Para começo de conversa, ele não está nem falando de pecado. Como sabemos disso? Primeiro ele diz, considero como perda todas as coisas. Então ele está falando só de coisa ruim. Ele está dizendo mesmo as boas, mesmo as lícitas. Tudo é perda diante do valor que está no outro prato da balança. Segundo, se você olhar o contexto, os versículos anteriores, Paulo está falando de performance religiosa. Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele diz, quanto à lei fui fariseu, né? Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. O cara está mostrando o tipo de vida que ele tinha. Aí ele diz, mais do que para mim era lucro, a valorização da performance, eu considerei perda. Porque você não fomos chamados, meu querido, para um lugar de religiosidade, de esforço e de meramente aperfeiçoarmos, né, o comportamento, a performance religiosa. Ele diz, tudo isso começou a desvalorizar quando eu descobri o que é que nós temos do lado de cá. É o relacionamento com a mais extraordinária pessoa. Ele fala da sublimidade do conhecimento de Cristo. Essa palavra aqui traduzida sublimidade, no original grego é a palavra hiperétio. Ela tem sido traduzida diferente em muitas versões. Por exemplo, algumas traduções, como a NVI, vão dizer a suprema grandeza em vez da sublimidade. Outras traduções vão dizerem a excelência, porque hiperétio significa aquilo que se mantém sobre, que se sobressai, que se eleva, que se destaca, que está acima, numa posição superior, seja de autoridade, de poder, fala de proeminência. Particularmente, eu não creio que Paulo está só dizendo que conhecer a descoberta de Cristo já é maior. Eu creio que nós podemos inverter essa ordem e não só dizer o hiperétio, a proeminência do conhecimento, nós podemos trocar e dizer o conhecimento do hiperétio. O conhecimento daquele que se sobressai, daquele que é proeminente, daquele que é maior, daquele que é mais alto, é mais elevado, é mais belo, é mais sublime, aquele de quem a Escritura diz o mais formoso entre os milhares. Há uma descoberta de Cristo, onde você começa a entrar no lugar de percepção e você diz, isso é que é doce, e não aquela desgraça do leite condensado. E essa descoberta é que leva você a olhar para aquilo que antes você dava valor e dizer, isso não era tão bom quanto eu achava que era. Quem está entendendo? E quando eu e você começamos a perceber
essa realidade? A pergunta prática a ser feita: devemos esperar que essa concorrência desapareça automaticamente? Ou será que precisamos entender que ela é eliminada intencionalmente? Porque muitos de nós entramos ano após ano esperando que a coisa melhore, e ano após ano não necessariamente melhora. Alguém diz que fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é tolice. Então nós não podemos ficar esperando que isso seja só automático. Jesus diz: o reino de Deus é tomado à força, os violentos o tomam de assalto. E está numa hora e num momento onde, se queremos entrar num lugar mais profundo, nós vamos ter que fazer violência ao reino. Nós vamos ter que nos posicionar de forma intencional. Então Romanos capítulo 8, no verso 5, na verdade vou ler do 5 ao 8, nos mostra uma responsabilidade de escolha, de decisão que é toda nossa. O texto diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que significa cogitar? A palavra aqui traduzida cogitar, ela significa, porque para nós às vezes é só um breve pensamento, ela significa ter entendimento, ser sábio, sentir, pensar, ter opinião. E é interessante que a Bíblia está dizendo, inclinou para a carne, para aquilo que é natural, do qual Jesus diz: a carne para nada aproveita. Ele diz: inclinou para cá, vai pensar, vai sentir, vai ser norteado para o lugar ao qual você inclina. Agora ele diz: mas os que se inclinam para o Espírito, para aquilo que é espiritual, eles cogitam, eles pensam, eles sentem. O processador, o seu chip muda. Eles sentem de acordo com as coisas do Espírito. Aí o texto continua e diz: porque o pendor, o que é o pendor? É sinônimo de inclinação. Pender, inclinar. O pendor da carne, a Escritura claramente diz, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Esse pendor da carne significa que pendeu um pouquinho, você já morreu? Não. O texto continua e diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Simplesmente quem pende para cá e começa a pensar do lado de cá, o pêndulo vai se intensificando cada vez mais, até que morte plena se estabelece. Aí nós precisamos entender o que nos dá o poder de escolher para onde nós nos inclinamos. E agora me permita mesclar os princípios que nós estamos falando com o jejum. Qual é, diante de tudo isso que nós ouvimos, o poder da abstinência? O jejum tem muitas razões e propósitos quando você o vê na Bíblia. Mas há um desenho interessante. Quando você pega todos os relatos e experiências bíblicas de jejum, junta isso, processa, você vai descobrir que é um único propósito primário. E há muitos propósitos secundários. Imagine uma espécie de pirâmide. No topo, tudo converge para o propósito primário. E do lado de baixo tem subclassificações em propósitos secundários. Na Bíblia, você vai ver, por exemplo, pessoas jejuando em situações de aflição, como Josafá. Pessoas jejuando em busca por proteção, como Esdras. Você vai ver gente jejuando em situações de enfermidade, como Davi. Intercessão, como no de Daniel. Agora, muitas vezes as pessoas passam a achar que o jejum, então, só se aplica na hora de problemas e de situações emergenciais. Mas isso não é verdade. Qual o propósito primário? Na Bíblia você vê gente jejuando por arrependimento. E você vê gente jejuando por consagração. Todos esses que eu citei, como propósitos secundários, são distintos. Qual é o primário? Daniel capítulo 9, verso 3, ele diz: eu voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas com jejum. Buscar a Deus é o motivo principal. Ah, pastor, mas o senhor acabou de mencionar arrependimento e consagração. Sim. O propósito secundário tem a ver com vencer o pecado. E só se vence o pecado com a busca a Deus. A diferença entre quem está em arrependimento e consagração é que o que está em arrependimento está buscando a Deus para vencer o pecado já cometido e ser restaurado. Enquanto que o que está em consagração está buscando a Deus para não cair no pecado. Os dois têm a ver com a vitória sobre o pecado. Os dois dependem da busca a Deus, mas se ramificam. Agora, existe uma prática do jejum na Bíblia
Interessante que ela é bem acentuada logo no Novo Testamento e que muitos de nós não percebemos. Ela diz respeito a adorar o Senhor. Não é porque você está com algum problema sério ou grave. Não é porque você precisa de um milagre urgente. Em Lucas, no capítulo 2, no verso 37, a palavra de Deus fala de Ana, a profetisa, que adorava noite e dia com jejuns e orações. Atos capítulo 13, verso 2, fala dos líderes da igreja de Antioquia. Enquanto isso, eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Em momentos onde eles simplesmente querem dar valor ao Deus com o qual eles querem comunhão. O jejum era parte disso. Então, de novo, a pergunta a ser feita é: qual é a importância da abstinência? A abstinência, ela nos ajuda a deixar de focar em prazeres inferiores para se dedicar a prazeres superiores. A maioria de nós só pensa que a abstinência é limitar-se de prazer. Não, ela te priva de um prazer menor, de um deleite menor, para dar a você a percepção da verdadeira doçura, dos verdadeiros deleites que nós podemos encontrar no plano espiritual. A palavra jejum, no grego do Novo Testamento, nestil, é a soma de ne, um prefixo de negação, com estil, que é comer. Então, jejuar é não comer. Em essência, o jejum é abstinência alimentar. Mas existem outras formas de abstinência na Bíblia, sim. Normalmente elas devem ser vistas como complementares e não como substitutas do jejum de comida. Mas temos. Números 30, que fala sobre a lei dos votos, fala de gente fazendo votos com os quais iriam afligir sua alma. Muitas vezes a pessoa dizia: vou me negar a algo que é agradável. Eu me lembro que na adolescência, eu me obriguei a ficar 2 anos sem entretenimento, sem filme. Tinha uma vida corrida e o pouco de tempo eu queria usar para a coisa certa. Mas muitas vezes o meu coração estava na busca pelo entretenimento. E eu me obriguei, durante 2 anos, eu não vi absolutamente nenhum filme. Às vezes eu queria um filme e eu ia orar. E quando terminava de orar o tempo do filme, você ainda estava com vontade de ver filme, eu orava outro filme. São escolhas que você faz. Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, e ele deixa claro nos versículos anteriores que o relacionamento físico de intimidade sexual do casal não é só para procriação, como a igreja romana tem pregado ao longo dos séculos. A intensidade e a frequência que ele menciona não pode ser só procriação. Tem que se deduzir que é para prazer. Mas Paulo diz que a única razão para o casal casado, hoje em dia a gente tem que lembrar que esses são os termos bíblicos, para o casal casado dar uma pausa na intimidade, nesse momento de deleite, a única razão, a Bíblia diz, quando os dois de comum acordo decidem se dedicar à oração. O que significa isso? Que o casal no dia a dia, na hora do avivamento, não pode orar de forma alguma. A vida deles até aqui está normal. Aliás, é justamente esse o ponto. Eles querem ir além do normal. Então, quando fala dedicar, é entrar num lugar mais profundo. E de repente eles dizem: essa festa é boa, mas o que está do lado de lá é melhor. E nós abrimos mão de deleites inferiores, temporariamente, porque queremos perceber os superiores. Quem está entendendo? Quando nós descobrimos que por trás disso existe, na verdade, a capacidade de refinar o paladar e perceber as verdadeiras doçuras, o jejum para de ser uma ameaça a tudo aquilo que é bom. Ele começa a ser uma ponte de acesso para aquilo que, em vez do que você achava que era bom, para aquilo que realmente é bom, na tua presença. A plenitude de alegria. A tua destra, delícias perpétuas e eternas, não as passageiras e transitórias. E quando percebemos isso, o jogo muda e muda por completo. Então, ao diminuir a importância daquilo que concorre com a intimidade que deveríamos ter com Deus, nós conseguimos resgatar a sensibilidade para Ele, de maneira que a gente consiga perceber melhor os deleites espirituais. E eu quero encerrar com uma frase atribuída a Edward Farrell. Ele diz: quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui,
o jejum desaparece. Eu quero que, se possível, você fique em pé para parecer que está acabando e nós já vamos orar. Eu quero que, antes de orarmos, a gente possa repensar algo. Embora eu esteja tentando te encorajar em relação à prática cristã contínua, eu intencionalmente deixei para falar no domingo mais próximo do prazo, onde estamos convocando a igreja para um tempo de jejum e oração, de 8 a 15 de fevereiro. Eu também deixei para fazer isso intencionalmente. Mas antes de orarmos, eu quero te encorajar. Algumas pessoas nos outros anos, pastor, 21 dias é muito tempo, nós não damos conta, a coisa está ficando alternada, ok, vamos mirar um período menor e vamos com tudo para cima. De janeiro do ano passado a esse janeiro de agora, considerando que no ano passado foi no começo, estamos no fim, vou falar de 1 ano e 1 mês. Eu já estou no meu 3º jejum de 40 dias. Eu não estou tentando arrastar nenhum de vocês para esse lugar. Eu demorei anos para chegar lá. Eu só estou tentando te empurrar para um pouquinho mais além daquilo que você foi. Porque honestamente, se eu tivesse entendido essas coisas lá no início, que eu podia buscar muito mais do que só o poder e as intervenções, de que muito mais do que a benção, eu podia entrar numa comunhão mais profunda com o abençoador. Eu teria voltado lá atrás na minha vida e teria jejuado ainda muito mais do que eu fiz. E se um dia você estiver diante de Deus, naquele momento da prestação de conta e tentar falar, mas eu não sabia que o jejum era importante, eu vou dizer, eu botei alguém para te perturbar e você que não deu ouvidos. Para que a gente ore, vamos fazer uma rápida recapitulação do propósito eterno de Deus. Para que Deus criou o homem? Em Atos 17, Paulo está pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo da sua época. Ele dá uma diretriz muito específica. Ele diz, de um só homem, Deus fez todas as raças e tribos dos homens, para que o buscassem. Por que Deus queria que o homem o buscasse? Porque senão Deus não ia se sentir completo. Será que ele estava carente? É claro que não, ele é completo e absoluto em si mesmo. Paulo tinha dito versículos antes, que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de algo, a necessidade não é dele. Ao nos criar para a comunhão, ele queria nos preencher, era a nossa necessidade. E alguém disse que o homem nasceu com um vazio tão grande dentro de si, que nada nesse mundo pode preencher, a não ser Deus. E aí Deus cria o homem, começa a visitar o homem, ter comunhão e relacionamento. O pecado entra e nos separa. E nós achamos que todo o evangelho que nós pregamos Jesus é só para que o homem não vá para o inferno. Que ele entre raspão no céu. Mas que isso não envolve resgatar comunhão. Ou alguns estão pensando, quando eu chegar no céu eu aproveito. A pergunta é, por que não aproveitar agora? Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Para pensar, gente, o Deus grande, infinito, olha para os réis mortais, como eu e você. E Ele não só ama, Ele diz, eu quero relacionar com você. Eu quero falar para você coisas que eu não vou falar para os outros. Eu não sei você, mas eu acho o máximo. Principalmente quando Ele me confidencia segredos. Quando Ele fala coisas que vão acontecer. Quando Ele olha para alguns desejos que a gente tem e diz, é importante para você, é importante para mim, eu vou fazer. E quando nós estamos sintonizados, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando a gente está feliz, satisfeito nisso, Deus olha para as outras coisas que não vão ser concorrência e diz, isso aqui, em vez de privar, vamos botar com força. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus disse. As demais coisas vêm a reboque. Eu falei para minha esposa ano passado, estou vivendo a crise do livro do Eclesiastes. Tudo é vaidade. Eu falei, a vida inteira tinha coisa que eu queria, mas não podia. Eu falei, agora nós estamos na estação da vida, que nós podemos. E a crise agora eu não quero. Porque enquanto eu estava correndo atrás de algumas coisas, pensando, isso aqui vai me dar alegria. Eu fiquei tempo demais sem perceber que a mais profunda realização sempre esteve à disposição.
Pastor, o senhor não era feliz? Era, mas não percebi a doçura de hoje, nem de longe. Aquilo era melhor? Muito melhor do que quem tinha menos, muito melhor do que o não crente, mas melhor do que eu tenho hoje? Não era não. E eu preciso te arrastar para esse lugar. Eu gostaria que nós orássemos dizendo, alguns de nós precisamos resgatar a sensibilidade que perdemos. Outros de nós estamos naquele lugar de, pastor, eu estou na briga para preservar e não perder. Outros de nós estamos sendo chamados por Deus para aumentá-la, para crescer nela. E eu não sei aonde você está transitando, mas eu gostaria que nos próximos minutos nós clamássemos que Deus fizesse algo poderoso dentro de nós. Eu sei que você percebe desde o início do culto a presença de Deus, o mover do Espírito nesse lugar. E vamos deixar que o sopro de vida dele nos alcance. Fale com Deus do seu jeito e da sua maneira. Meu Deus, como salmista declaramos, Tu nos farás ver os caminhos da vida. Abre os nossos olhos. Desperta-nos. Traz um novo nível de discernimento. Queremos entender que só na Tua presença, em nenhum outro lugar, a plenitude de alegria. Só na Tua presença os verdadeiros e eternos deleites estão nos aguardando. E nós clamamos hoje, faze-nos ver os caminhos da vida. Ajuda-nos não só a entender os princípios abordados, que quem não valoriza não busca, que o que nos impede de valorizar o Senhor é a valorização das outras coisas, e que a valorização do Senhor gera o oposto, a desvalorização das outras coisas, mas é aqui que precisamos de intervenção. Seja agora, nesse momento, onde pedimos um empurrão dos céus, seja nos próximos dias, quando nos dedicaremos um pouco mais à intencionalidade da mortificação da carne, por meio do jejum e das disciplinas espirituais, Pai, nós oramos, faze-nos ver os caminhos da vida. E nós oramos por um sopro de Deus, de restauração, de despertamento, que possa trazer um novo frescor espiritual e nos levar a um lugar de uma percepção maior e mais profunda. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.